Olá, gente, eu quero pedir muita seriedade para vocês sobre esse vídeo, porque até agora ele é o vídeo com mais urgência nesse canal. Demorou um pouco até agora, se vocês perceberem, demorou um pouco para a gente fazer esse vídeo, mas a gente está quebrando barreiras. E hoje a gente vai fazer esse vídeo de urgência, não só para você, mas para mim também, para todos. Esse vídeo era para ser para ontem. A gente precisa urgentemente que esse vídeo não seja qualquer um, mas que seja um divisor de águas na minha e na sua vida também. Então vamos pro vídeo. Oi, gente. Como eu falei anteriormente, nós quebramos barreira para chegar até aqui e dar esse estudo. E nós conseguimos, porque esse estudo é de muita urgência. Nós vamos falar sobre Ezequiel 9, que é simplesmente o relato das consequências das abominações que nós vimos em Ezequiel 8. E também nós veremos a destruição que Deus trará sobre Jerusalém. Que aqui não é a cidade de Jerusalém em si, mas sim nós do meio do povo de cristão. Que vai ser destruído pela desobediência, né, Jonas? Sim, nós vamos ser julgados mesmo sabendo a verdade. E é por isso que nós vamos fazer este vídeo, para alertar vocês, despertar sobre o selamento do povo de Deus. Mas já que nós vamos falar sobre Ezequiel 9, para não ficar nas nossas palavras, vamos para a Bíblia, não é, irmão Jonas? Exatamente, irmão Jonas. Paz e graça a todos. Eu gostaria de primeiramente abrir a Bíblia em um versículo do livro de Ezequiel, Ezequiel 2, versículos 6 e 7. Se quiserem, pode acompanhar em suas casas. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhe dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer de ouvir, pois são rebeldes. Isso aqui é um pedido de licença para a gente entrar na casa de vocês e pregar. Porque Deus mesmo falou, falando aqui com Ezequiel, mas também serve pra gente. Filho do homem, prega. Não importa como você vai ser tratado. Se vão te receber bem, amém, se vão te receber mal, se vão atentar contra a sua vida, se vão exaltar. Não tem importância, filho do homem. Prega, porque o importante vai ser pregar a palavra. Para naquele dia, filho do homem, quando eles forem julgados, eles não terem como dizer, ninguém nos apresentou a verdade. Amém. A verdade foi apresentada e eles ouviram e aceitaram, ou ouviram e recusaram a palavra de Deus. Amém. O pedido de licença que eu tenho para vocês é esse. E é assim que a gente vai fazer o vídeo de hoje, essa narrativa sobre o Ezequiel 9, não é mesmo, irmão Fábio? E por ser não que a Bíblia não seja poderosa, mas que essas palavras são tão poderosas que a gente tem que falar que não somos nós, essas inutilidades que está passando essa verdade para vocês. É a Bíblia mesmo que está falando, né? Somos apenas mensageiros. Apenas mensageiros, né, Jonas? E para não ficar nas nossas palavras, o que está escrito em Ezequiel 9? Já que Ezequiel 8 é uma desaprovação do povo de Deus. E Ezequiel 9, essas pessoas que foram desaprovadas, o que vai acontecer com elas, Jonatas? Tivemos em Ezequiel 8 a visão de várias abominações, como pessoas adorando o sol, mulheres chorando por Tamuz, a adoração dos anciãos a imagens pagãs, incluindo o filho do homem que trouxe a palavra de Deus de volta, reavivou a palavra de Deus. Ele estava no meio ali e descreve o nome dele, o nome do pai dele, para ficar explícito que até mesmo o alto escalão acaba pecando, porque somos seres humanos, acabamos pecando. A diferença é quando pecamos acidentalmente e quando pecamos com prazer em pecar. Com prazer em pecar, né? Aquela pessoa que sabe o que está fazendo e mesmo assim insiste
que faz. E é exatamente desse tipo de pessoa que começa falando no capítulo 9 de Ezequiel. Amém. Que Começa vídeo assim. maravilhoso. Castigos de Jerusalém. Então ouvi que gritava em alta voz, dizendo: Chegai-vos, vós executores da cidade, cada um com sua arma de destruição na mão. Agora guarde os números. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, cada um com sua arma esmagadora na mão, e entre eles certo homem vestido de linho, com estojo de escrevedor à cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Quantos homens tinham? Tinham 6, né, Jonathan? Tinham 6 homens com armas destruidoras e mais um, totalizando 7. Que havia com uma bolsa Um estojo de escrivão. de escrivão, né? Sabe o 7, o que significa na palavra de Deus? O 7 significa perfeição. O mundo foi formado em 6 dias e no 7º Deus descansou. Então 7 significa a perfeição, é o número perfeito para eles. E tem uma coisa nessa passagem aí que eu tô ansioso em falar, sabe? Você Fala, vê 6 número de homens, né? Sim. Que vem para destruir, e o 7º é aquele que vem para marcar as pessoas, para livrá-los da destruição. Mas que a destruição vem. Mas os 6 são para destruir. E o 7º homem que está ali com a bolsa de escribas para escrever na testa e marcar aquele servo do Deus Altíssimo, né, João? Até isso Deus deixa bem claro. 6 número de homem, o 7 é o número de Deus. E o que, Joninha? Pra você ver, 6 precisaram de 5 homens a mais, que não acho que eram homens, eram seres celestiais, né? Seres celestiais. 5 homens a mais pra fazer as dívidas da pessoa que fizeram o mal. E 5 a menos para livrar as pessoas que não fizeram o mal. Explicando o que o irmão Jonas falou, precisa de 6 homens para causar a destruição e de 1 homem para causar a salvação. A explicação do irmão Jonas, da fala do irmão Jonas. E continuando, agora versículo 3. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava, indo até a entrada da casa do templo de Deus. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, o 7º homem, O 7º homem. que havia fazer o trabalho da salvação, que tinha um estojo de escrevedor à cintura, e lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, que aqui representa o povo de Deus. o povo de Deus, e marca com sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem por meio dela. Ou seja, as pessoas que não se conformavam com o que estava acontecendo. As pessoas que além de fazer o certo ficavam inconformadas em ver tanta iniquidade, principalmente no meio do povo de Deus, dentro da igreja de Deus. Logo E agora a daquelas pergunta, pessoas. por que marcar logo na testa, irmão Fábio? É consciência de saber o que está consciência. fazendo, né, Jonas? O povo judeu, se você olhar, os bichos tradicionais mesmo, na hora de rezar, eles têm 3 caixinhas. Uma perto do coração, uma na testa e uma na mão. Cada uma com uma passagem bíblica. Porque representa que a palavra está nas suas atitudes, no seu coração e na sua mente. Amém. Por isso que o povo de Jesus é marcado na mente. E eu ficava testas. abordando mais algumas coisas que tem nessa passagem. Vamos de versículo em versículo para nós entender um pouco dessa passagem, né, Jonas? Porque nós não prega só a destruição, nós prega a saída também, né? Assim como está aqui no como a Bíblia está dizendo. Antigamente eu pensava que, meu Deus, o que estão fazendo com o Evangelho? O que está acontecendo? Né? Você vê que desde a época de Ezequiel existem abominações dentro da igreja de Deus e dentro do povo de Deus. Mas que existem pessoas também que merecem ser marcadas com um selo de Deus. Isso para a honra e glória de Deus. Eu ficava tão preocupado antes de estudar esse. Eu estava pensando hoje no serviço, nessa passagem. Eu digo, meu Deus, tem pessoas perdidas dentro da igreja, tem pessoas perdidas dentro do povo de Deus, mas tem pessoas salvas também que Deus vai selar elas. Aquele remanescente. O remanescente, né, Jonas? O que não se conforma com as abominações que a igreja hoje está, em maioria, estão praticando. Que não se conformam com a maioria do povo que se diz de Deus estão praticando. Eles não se conformam, eles pregam, eles param, Não vai junto. ele se sujeita a ser excluído, que isso vai acontecer.
Você, quando prega a verdade, você vai ser excluído. Você vai ser afastado. Entendeu? Mas, mesmo assim, sofrendo tudo isso, eles ainda pregam a palavra de Deus, porque eles sabem que aquela é a prioridade deles, como a gente já falou, de prioridade. A prioridade deles é Deus. Assim como falou em Ezequiel 2. Eles podem fazer o que for com vocês, mas pregue. Pregue e viva. Pregue e viva. É o principal. Porque né? talvez você vai ser a única Bíblia que muita gente vai ler por aí. Você vai ser o que, Jonatas? A única Bíblia que muitos lerão em toda a sua vida. Quer dizer que a nossa vida pode ser a única Bíblia que pessoas vão conseguir ler, né? Mas será que vai ser uma boa versão da Bíblia? É verdade. E essa Bíblia maravilhosa, o que é que tem para nos dizer mais um pouco, Jonatas? E continuando, falou aqui, devia ser marcado na testa aqueles que gemiam e suspiraram pelas abominações no meio da cidade. E ainda diz, aos outros disse, ou seja, aos outros 6, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e, sem que os vossos olhos poupem e sem que vos compadeçai, matai. Matai a velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas, todo homem que tiver um sinal, não vos cheguei. Começai pelo meu santuário. O que Deus fala aqui? Aqueles 6 encarregados de destruição. Assim que terminar o selamento, passem por meio da cidade. Não cheguem perto do povo que foi marcado. É o povo salvo de Deus. Aqueles que não foram marcados devem ser exterminados sem nenhuma piedade. E por onde que vai começar? Vai começar pelo santuário, vai começar pela casa de Deus. A separação começou. A separação entre salvos e perdidos começou ali. Onde vai ter o maior julgamento, porque eles estão encarregados sobre a pregação da palavra de Deus. Eles que sabiam a verdade deveriam estar guiando, né? Nas pegadas de Deus, estavam fazendo o caminho contrário. Guiavam, mas não para o lugar certo. Sempre para o lugar errado, né, Jonatas? E eu queria falar um pouco sobre isso aí, Jonatas. É que nós, quando mexe nessa parte aí que fala que vai começar pelo santuário, né? Sim. E no dia de hoje, como eu falei, que eu sofria muito com isso, em saber que as pessoas são corrompidas, né? Muitas, não todos, mas a maioria das igrejas todas corrompidas, né? E as pessoas não vê falha na igreja mais, né? A pessoa se conforma, né, João? Fica conformada, né? Inconformada, porque se você for ver qual o combustível da igreja de Deus, qual o combustível da igreja de Deus na época quando Jesus ascendeu aos céus e começou a igreja? Qual era o combustível? A fé. Era a fé, era a morte de cristãos, era as pessoas queimadas nos postos para servir de exemplo. Pegaram o Paulo, irmãos, e prenderam o Paulo, decapitaram o Paulo. E qual é o combustível das igrejas hoje? Qual é o combustível das igrejas hoje? Dinheiro. Mudou ou não mudou? Mudou. Mas mudou em relação da igreja verdadeira quando nasceu na ascensão de Cristo. Mas a história se repete com o mesmo relato de Ezequiel 9 e 8. E a Bíblia inteira, irmãos. O que aconteceu no tempo da Bíblia só vai se repetir. Acontece hoje. Nós estamos vendo hoje pessoas que estão marcadas com o selo de Deus. Hoje tem pessoas que nós não conseguimos ver esse selo de Deus, porque quando nós medimos a fé de alguém, nós só medimos a mais ou a menos, porque nós somos imperfeitos. Muitas pessoas medem fé de pessoas, de outras pessoas, com a frequência na igreja. Sempre se comparando com si. De uma maneira que, bom, eu sou mais santo que fulano. Eu faço isso mais vezes que fulano. Muitas das vezes eles misturam trabalhar para Deus e trabalhar para a igreja e pensa que é trabalhar para Deus. Vamos supor, se você vai na frente de um supermercado, pedir 1 quilo e doar a cesta básica em nome da igreja, você está trabalhando para Deus. Mas quando você faz essas coisas
sem incluir placa de igreja, você tá desviado. Porque você não está demonstrando mais que você está ligado à igreja. As pessoas estão misturando igreja com Deus. Eu não estou falando isso para você se desviar de um grupo, porque muitas das pessoas que estão me assistindo hoje precisam de igreja, precisa estar ali junto. E vocês, se fizer todas essas coisas e sem ter o discernimento de Deus, vocês estão salvos. Porque quando nós pecamos sem saber que é pecado, Deus nos perdoa. Porque a gente não sabe que é errado fazer aquilo. Entendeu? A partir do momento que a gente sabe, aí começa a ser constado. Amém. E o que você tem para falar, Jonas? Jonatas? Sim, eu queria perguntar sobre a questão dessa matança. E as crianças, o que vai acontecer com elas? Então, Jonatas. Essas crianças, a gente pensa assim, nossa, até criança é uma coisa tão pura, né? Deus mesmo usou falar, seja como uma criança para ser retraído dos céus. Só que esse tipo de criança aqui não é aquela criança boa, que quer fazer o bem. É aquela criança que já tem uma malícia, uma malandragem para fazer o que é mal. Que já sabe, já tem o discernimento do que é certo e errado. E mesmo já tendo esse discernimento, não quer fazer o que é certo, quer fazer o que é errado, porque é mais atrativo fazer o mal. Não é inocente, é mais atrativo fazer o mal do que fazer o bem. As pessoas podem não se convencer com essa resposta. Eu não vou advogar Deus. Deus não precisa de advogado para você explicar essa parte. Eu só vou trazer vocês para o dilúvio. Se você chegar estudar o dilúvio, porque morreu tudo, só ficou um casal de cada animal, um homem conseguiu recolher um casal de animal dentro de uma arca e acabou o resto. Tudo que respirava foi destruído. Por quê? Porque essa palavra, irmão, a palavra de Deus, é tão séria, que até Deus, quando fala, ele obedece. Ou seja, se ele não tivesse destruído aquele povo com água naquela época, esse evangelho, esse livro, não tinha chegado até nós. Hoje, você não tinha mais capacidade de saber que existia salvação. Hoje, você poderia servir qualquer outra coisa, mas ia pensar que a salvação não existia. Já pensou a gente sem esse evangelho, irmão? Jesus, ele fez isso para conservar o evangelho. Entendeu? Quando Deus manda destruir tudo, é porque ele corta o mal pela raiz. É porque ia nascer umas pessoas, daquelas crianças com rancor, e ia destruir. Ia começar a destruir, ia começar todo o mal de novo. Isso que vai acontecer no grande arrebatamento da igreja. Deus vai acabar tudo com fogo, irmãos, para destruir o mal. Porque assim como fala em Lucas, Deus nunca destruiu o bem. Ele sempre destrói o mal. E foi bom o senhor falar sobre a Arca de Noé, porque no livro de Lucas fala que assim como foi nos tempos de Noé, será também no tempo do fim. E quando a gente vai no original grego, fala exatamente como foi na época de Noé, daquela separação e da destruição total de todas as pessoas pecadoras e más que não se arrependeram, vai ser da mesma maneira os mesmos acontecimentos da época da volta de Jesus. Como eu falei, né? A Bíblia só vai repetindo, né, irmão? Exatamente igual a palavra. Exatamente. Qualquer evento. Pode falar, irmão Jonas. Jonas, você vê que ela é tão urgente, que ela é tão séria, que mesmo vamos pegar assim, só Israel chegando tanta coisa assim, né? Tipo, várias nações assim para batalhar com ela, várias coisas assim, teve dilúvio. E mesmo assim, essa palavra chegou até aqui, né? Amém. Então por que ela foi poupada, né? Poupada para chegar até nós. E as pessoas hoje estão usando igrejas, grupos, para extorquir dinheiro. Muitos, maioria. Não estou dizendo todos, mas a maioria está usando pessoas para manipular outras e vai aquele... Se você, irmão, está num grupo, que você está sendo acariciado, que você está se sentindo bem, Deus, o Espírito Santo, ele não trabalha com emoção, irmãos. Você se sente feliz, você se sente alegre naquele momento, daqui a pouco os problemas voltam tudo de novo. Jesus não veio para resolver problema de ninguém, irmãos.
Jesus veio para resolver o problema do pecado, salvação. Sempre foi isso, salvação aqui nesse mundo perdido. Não foi nada para resolver sobre uma doença, sobre problema financeiro, problema político. Nada disso. Isso é só problemas que as pessoas, quando Jesus veio à Terra, estavam esperando ele resolver. Por isso que não aceitaram não aceitaram Jesus por isso, e até hoje muitos não aceitam por isso, porque quer que Deus resolva. Ah, Senhor, eu sei quando é você, se você aparecer um passarinho ali. Eu só sei que é você se você curar minha esposa. Eu só sei que é você. Deus. Entendeu? Não é testando, é mandando, pedindo para Deus fazer uma coisa que ele não veio para isso. Mas tem pessoas que pontualmente precisam desses milagres. E tem pessoas que não precisam. Você vê isso até na mulher do samaritano do poço, né? Porque quando você vai ver, Jesus estava pregando uma coisa tão bonita ali, né? Que ele tinha água viva, quem desse ia jorrar para a vida eterna. E ela ficava preocupada com a água. E também preocupada onde adorar. Ela não adorava a Deus porque ela não sabia onde adorar. E as pessoas daquele poço, aquele poço ali, falando em água, foi um divisor de águas na vida dela e nossa também. Porque antes daquele poço, as pessoas não sabiam. Ele ficava aquela briga, irmão. Em Samaria ou em Jerusalém tem que adorar? Aí Jesus falou o quê? Em espírito e verdade. Chegará o dia, e o dia é esse. Já chegou. Que os verdadeiros adoradores adoram Jesus em no serviço, na igreja, no seu lar, numa compra, numa venda. O verdadeiro adorador adora Jesus desse jeito. Na faculdade, na escola, Numa festa. Num velório. O verdadeiro adorador adora Jesus aí. Ele não precisa chegar na igreja e esperar o sábado, o domingo, ou a segunda-feira, ou a quarta-feira para adorar Jesus. Porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Irmãos, quando você ora, você afasta o mal. O mal, visivelmente, não que nós pensamos que é mal, que é bem. Mas que Jesus sabe o que é bom e o que é ruim. Às vezes Deus afasta uma coisa na sua vida que você pensa que é boa e você ainda se lastima, não sei o quê. Se você tiver tempo na vida, você vai ver que aquilo era mal para a sua vida. E Jesus tem a ciência de saber que é mal e tira antes de você sofrer. Você tem mais algum versículo, Jonatas? Tem uma continuação aqui do versículo que fala: então começaram pelos anciãos o juízo. Opa! Começaram pelos anciãos. O juízo da casa de Deus, né, Jonatas? Sim. Que estavam dentro da casa. Os mesmos anciãos que estavam adorando as imagens. E ele lhes disse: contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo-os ele matado, e ficou eu, Ezequiel, de resto. Caí com o rosto em terra. Clamei e disse: ah, Senhor Deus, dá-se ao caso que destruirás todo o restante de Israel, derramando teu furor sobre Jerusalém? Ezequiel mesmo pregando, ele ainda tinha uma compaixão pelo aquele povo pecador, porque ele queria o arrependimento deles, desse povo. E depois de ver tanta morte dos ímpios, Ezequiel percebeu que o povo remanescente de Deus era tão pequeno comparado ao povo pecador, que ele achou que não ia sobrar ninguém. Ele achou que não ia sobrar. Deus, vai exterminar todo Israel? E você vê, irmãos, veja só, você vê que Deus não passou a peneira, não foi no mundo, foi na casa do Senhor, né? Aqui fala, começaram pelo santuário. E como assim? Se a pessoa está na igreja, está salva. E por que Deus vai passar essa peneira, Jonathan? Porque vai ter pessoas que vão morrer. Será? Tudo alegre ali, dançando e pulando, e alegria, e vai e vem. E porque as pessoas não se despertam para avisar para as pessoas que vão morrer, Jonatas. A Bíblia falando, muitas pessoas falando, ah, mas hoje é domingo, hoje não é dia de pregar isso, hoje é dia de a gente falar que Jesus ama. E o que é que eu estou fazendo com esse pensamento, Jonatas? Com esse pensamento, a gente acaba acariciando, fazendo a mesma coisa que os anciãos faziam. Acariciava o pecado, dizia que não era urgente, dizia que não era essa maneira de se pregar, era uma palavra muito dura. E com isso a gente acaba que desvia o olho de Deus, a gente faz com que o povo se distancie cada vez mais. Tem gente que também acaba indo para a igreja,
pregando, mas não tá adorando a Deus de verdade. Tá ali pra ter alguma coisa para fazer no dia. Irmãos, esse vídeo é muito bom, mas desperta para a Bíblia, irmãos. Desperta para a Bíblia. Vai ler Ezequiel, vai ler Apocalipse, vai ler Mateus, vai ler todos esses livros, irmão. Desperta para a Bíblia. Quando eu estou falando isso para você, eu estou falando comigo. Desperta para a Bíblia. Esse vídeo é bom, mas desperta para a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Para de ser embalado com doutrinas mortais, que o teu pastor nunca vai falar isso. O teu pastor vai falar no máximo das tuas vestes. O pastor vai falar no máximo da tua vida normal. No máximo. Ele nunca vai falar de salvação. Sabe por quê? Porque não interessa a salvação. O que interessa é aqui, o que eles veem. Aonde ele vai não tem dinheiro. Não tem oba-oba, não tem carro bom, não tem vida boa, comer e descansar à tarde. Não tem isso. É o que eles almejam. Maioria. Onde vai não tem nada disso. Então não convém. Não convém. Essa inutilidade aqui, fez esse vídeo, não é para vocês ficar parados, só ver esse vídeo, é para vocês compartilhar ele, para despertar pessoas, para ler a Bíblia, para ir para a Bíblia, ler Bíblia, vai para a Bíblia, crê na Bíblia, esquece o pastor, esquece do irmão, esquece a irmã, esquece esse povo aqui que está pregando, vai para a Bíblia. Não se baseie em qualquer doutrina de homens. Amém, irmão. Paulo mesmo, um exemplo, o que o senhor está falando, foi Paulo quando ele foi pregar. Acho que o nome era Bereneus, foi pregar para esse povo. Ele pregava de uma maneira que todo mundo falava assim: rapaz, parece a pregação dos profetas verdadeiros. Então eles trouxeram as escrituras dos profetas para ver que se o que Paulo falava concordava com o que estava na escritura, nas profecias. Era escutando Paulo e conferindo para ver se ele estava falando a verdade. Se não tinha desvio. Eram os bereanos. Bereano. Amém. E vamos agradecer esse vídeo, Jonas, para não ficar tão grande. E as pessoas, hoje já demos um recado, que as pessoas têm que ir para a Bíblia, né? Para tirar suas conclusões segundo o Espírito Santo de Deus. Não pode se basear. Uma coisa que eu quero falar é que você não pode se basear em qualquer doutrina de homens. Você tem que fazer que nem as pessoas, os bereneus, né? Bereanos fizeram com Paulo. Você tem que conferir na Bíblia tudo que ele está vendo. Você também pode conferir o que nós estamos falando, porque cada um pode falar uma verdade, né? Mas e só existe uma, né? Só existe uma na Bíblia. E eu ainda quero terminar o capítulo 9 falando: então me respondeu, Deus respondeu a Ezequiel: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça, e eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Que acontece hoje, né? Também quanto a mim, os meus olhos não pouparão, nem me compadecerei. Porém, sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que está vestido de linho, a cuja cintura está o estojo de escrevedor, relatou dizendo: fiz como me mandaste. Amém. Então, irmãos, o que nós temos a dizer a vocês é isso. Que nós fizemos tudo que Deus mandou. Vá para a Bíblia. Vá para o caráter de Deus. O caráter de Deus é a palavra dele. Vá para o que salva de verdade. Esquece, irmão, esse negócio de grupo. Esquece grupo, irmão. Eu não estou dizendo para você ter raiva do povo. É para vocês ir para a Bíblia e passar a Bíblia adiante, vivida para as pessoas, que as pessoas, muitos deles não têm a capacidade de abrir e ver e analisar. E você vai ser uma Bíblia viva. Se possível, use palavras. Amém. Eu quero agradecer a todos. Não deixe de se inscrever, dar aquele like e passar mais esse vídeo para frente. Não assista esse vídeo, irmão, sem se inscrever, não. Ajuda, irmão, essa mensagem passar para frente, né, irmão? Isso nos ajuda a trazer essa pregação para vocês. As pregações que vocês gostam de ver, porque a gente fala a verdade. A gente sempre faz o possível para trazer a verdade de Deus. Amém. Porque esse vídeo sempre ajuda, primeiramente, a gente que vai... A gente vai ler. Eu tô lendo o livro de Atos. Atos já começa sendo direto, falando de como era a comunidade lá. Era fiel. Falando de como era a fé de Pedro, a fé de João, a fé dos apóstolos. Como o povo acreditava em Deus. De ver as atitudes deles. Ver o jeito que eles pregavam, ver as atitudes deles. O povo acreditava. O povo ia conferir, acreditava. O povo passava a crer em Deus. Esse era um método do povo chegar
até Deus. Não é mesmo, Jonas? Sim. O que o senhor tem a falar para encerrar o vídeo de hoje? Eu queria falar, irmãos, que vocês têm que, não vocês só, mas a gente também, a gente tem que esquecer muito o que as pessoas falam e voltar mais pro que Deus fala. Ora, irmão, ora, leia a Bíblia. Tem tantos recursos que você tem que pessoas não chegaram a ter, tipo, antigamente tinha pessoas que tinham que se esconder. Hoje em dia nós temos 4 Bíblias e a gente não se comunica com Deus. Então, vamos para a Bíblia. E eu, da minha parte, eu quero só agradecer a vocês, que eu sei que vocês já se inscreveram, né? E que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.